Se você quer aprender a programar CLP do zero, mesmo se hoje você só conhece a teoria, e quer finalmente ter confiança para trabalhar com automação industrial, nos próximos minutos eu vou te mostrar como começar a programar CLPs hoje, usando simulações reais, mesmo sem ter um CLP físico. E no final desse vídeo você já vai sair dominando o seu primeiro comando no PLC Logix 500. Mas para isso fazer sentido, deixa eu te mostrar primeiro para quem realmente precisa ver esse vídeo. Esse vídeo é para você que é técnico em elétrica, automação ou instrumentação, engenheiro recém-formado tentando entrar na área, alunos de curso técnico que sabem a teoria, mas não sabem aplicar, profissional que tem medo de mexer em CLP porque acha que é muito complexo, ou alguém que quer começar do zero e precisa de prática real. E antes de eu te mostrar o método, deixa eu te provar que isso que eu vou te ensinar funciona. Eu não vou te mostrar print de alunos, porque esse método é novo e você pode ser uma das primeiras pessoas a aplicá-lo. Mas o que eu posso te mostrar é algo que realmente importa na área técnica. Mostrar a prática. Eu já fiz diversos cursos no Brasil, curso no Senai, curso técnico em eletroeletrônica, engenharia elétrica, além de outros cursos aqui no Canadá, e hoje eu trabalho como técnico de instrumentação aqui no Canadá. E o que eu vou te mostrar aqui é algo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei. Programação aplicada, com simulação real, sem enrolação, clicando e vendo funcionar de verdade. E agora deixa eu te contar por que eu criei esse método. Quando eu comecei na automação, eu cometi o erro que 90% dos técnicos cometem. Eu tentava aprender CLP apenas assistindo vídeos. Eu entendia na hora, mas na hora que tentava fazer sozinho, travava. Eu só aprendi de verdade quando eu comecei a praticar, simular, testar, ver o ladder funcionando, errar, corrigir e repetir. E foi isso que mudou meu jogo e me trouxe aqui onde eu estou. Por isso eu criei um método simples, direto e 100% prático. E agora eu quero te mostrar o erro mais comum que pode estar te travando. O maior erro de quem tenta aprender CLP é tentar aprender só assistindo vídeos no YouTube. Você assiste, acha que entendeu, mas quando abre o software não sabe por onde começar. Seu cérebro não fixa aquele aprendizado. E isso acontece por uma razão simples. O seu cérebro não grava programação por observação. Ele grava por repetição, por prática ativa. Você só aprende programação de CLP de verdade quando você clica, erra, simula, resolve e vê o sistema funcionando de verdade. E existe um jeito certo de aprender, e é isso que eu vou te mostrar agora. O jeito certo de aprender é praticando, dentro de um ambiente que simula exatamente o que acontece na indústria. E o método que eu uso é baseado em 3 pilares simples: base lógica aplicada, simulação real e projetos e desafios guiados. Para isso ficar claro, antes de eu te explicar cada pilar, eu quero te dar um gosto do que você vai aprender comigo. Agora eu vou te mostrar como criar sua primeira lógica no PLC Logix 500. É bem simples, segue aqui comigo. Se você quiser fazer o download desse programa, basta pesquisar por PLC Logix 500, o Logix é com X, e fazer o download, você consegue utilizar ele por 15 dias sem pagar nada. Então aqui a gente criando um novo programa, a gente vai dar o nome dele de acionamento de motores, no qual a gente vai acionar primeiro o motor 1, depois o motor 2 e depois o motor 3, de acordo com um certo tempo. Aqui vamos adicionar uma entrada normalmente aberta, que é input 1/0, então cartão 1, e a primeira entrada, então ela começa no 0. E aqui a gente vai usar ele para stop, que vamos criar uma lógica OR, que então aqui a primeira parte vai ser uma outra entrada, então entrada 1/1, e esse aqui a gente vai chamar de start. Aqui a gente vai adicionar mais uma lógica para selo, mas a gente vai fazer logo em seguida. Vamos adicionar um outro normal fechado, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente do que é. E aqui vamos adicionar uma bobina para contato auxiliar. A gente chama aqui de B3 1/0, que ele vai ser um binário, então é só para ver 1 e 0. Então é mais do que suficiente para o que a gente vai utilizar aqui. Então, uma vez que a gente adiciona essa saída, a gente agora vai adicionar o contato dessa bobina auxiliar aqui, para ele servir como selo para essa nossa condição. Então, uma vez que a gente faz isso, agora vamos adicionar mais uma linha. Assim que a gente adiciona mais essa linha, vamos adicionar um outro contato normal aberto, que vai ser ainda o mesmo contato relacionado à bobina auxiliar, B3 1/0.
Em seguida, vamos procurar por um temporizador, o Timer on Delay. Vamos utilizar o primeiro temporizador, então T4 2.0, esse é o primeiro temporizador. O tempo base dele a gente vai usar como 1 segundo e o preset dele a gente vai usar como 45, iniciando em 0. Então, uma vez que chega em 45 segundos, ele vai acionar a saída. E aí aqui a gente vai, aquele contato normal fechado, na realidade vai ser essa saída dele. Então, uma vez que ele conte até o 45, ele vai mudar o estado desse contato e ele vai parar todos os nossos motores. Continuando aqui, vamos adicionar mais uma linha. Novamente, vamos usar esse contato auxiliar. Então, B3 1/0. Uma vez que a gente adicionou ele, agora a gente vai adicionar mais alguma lógica aqui. Aí, para isso, já vamos criar, então, mais outras duas linhas para a lógica OR que nós vamos ter, uma para cada motor. Então, primeira linha motor 1, segunda motor 2 e a terceira motor 3. Para o motor 1 vai ser direto, então uma vez que a gente acione o Start, ele já vai ligar de uma vez. Aqui a gente vai utilizar a saída do segundo cartão, a primeira saída desse cartão, então o segundo cartão é 2/0, que é a primeira saída dele, e a gente vai nomear ele como motor 1. Vamos procurar aqui um comparativo, a gente vai colocar o maior do que, e então, como fonte dele, então vai ser o acumulador do nosso timer, que a gente nomeou ali em cima. Então, T4 2.0.acc de acumulador. E aí a gente vai colocar como 15. Então, uma vez que ele passe de 15 ou chega em 16, a gente vai acionar uma saída. E essa saída a gente vai utilizar, então, a 2/1, então, o segundo cartão, a segunda saída dele. E aí vai ser o motor 2. Agora, vamos adicionar de novo a lógica maior do que. Então, a gente seleciona ela aqui. Aqui a gente vai colocar a mesma fonte, que é o mesmo temporizador. Então, T4 2.0, ponto, acumulador. E aqui, nesse caso, vamos colocar aqui a partir de 30. Então, uma vez que ele chega em 31, ele vai acionar uma saída. Então, vamos adicionar essa saída agora. Essa saída vai ser a saída 2/2. E aqui vamos dar um nome para ele de motor 3. Então aqui, agora uma vez que a gente acione, ele vai contar, motor 1 vai ligar de uma vez, quando chegar no 16º segundo, motor 2, e quando chegar no 31º, motor 3. Vamos selecionar aqui modo online, abrimos o hack aqui, vamos só mudar o tipo de contato, porque esse aqui é um contato retentivo, vamos colocar com uma botoeira, o botão push button, né? Então aqui o stop, uma vez que a gente aperta o Start, então ele começa a contar e a gente pode ver que o motor 1 já está começando a funcionar, tanto aqui quanto na interface de entrada e saída. Uma vez que esse número aqui chega em 16, então acima do que o 15, o motor 2 vai se acionar, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, e ele continua contando. Uma vez que chega no 31, esse daqui, ó, que então tem que ser maior do que 30, uma vez que chega no 31, o motor 3 vai acionar. E é isso que a gente vai ver agora acontecendo aqui. Então ele mostra tanto no hack de entrada e saída, quanto ali na lógica ladder. E aí agora o contador ele continua contando, e uma vez que ele chega em 45, esse DN vai ser ativado e ali ele abre aquela lógica e ele para todos os três motores. Vamos testar de novo. Então iniciamos, ali o timer começa a contar, então o motor 1 já aciona de uma vez, tá ali 7, 8, na hora que ele chegar em 16, o motor 2 vai ser acionado, enquanto isso o motor 3 ainda está aguardando. Aí chegou, o motor 2 acabou de acionar, agora estamos em 20 segundos. Uma vez que chegar em 31, o motor 3 aciona e todos eles continuam ligados, que é o que a gente vai ter agora, acontecendo agora. Então, novamente, tanto no hack quanto na lógica ladder, a gente consegue ver esse acionamento. E agora chegando ali no timer, uma vez que ele chegue no 45, o DN é ativado e ele abre o primeiro contato, parando todos os motores. Agora deixa eu te explicar como que o método funciona. No primeiro pilar, você aprende o essencial da lógica, mas aprende fazendo, nada de teoria solta. É clicar e ver a lógica funcionando na hora. E para te dar um exemplo, então, da aplicação desse primeiro pilar, vamos fazer uma partida simples de um motor. Então aqui a gente cria um programa chamado partida motor, vamos adicionar o contato normal aberto, ele vai ser a parte de entrada 1/0, e aqui a gente vai dar um nome para ele de stop.
Aqui vamos adicionar mais um contato, normalmente aberto. Esse aqui vai ser a entrada 1/1 e esse aqui vamos chamar ele de botão Start. Então a gente tem o Start e o Stop. Agora vamos adicionar uma bobina que vai simbolizar o nosso motor. Então, saída 2/0 e aqui vamos dar um nome para ele de motor. Agora, se a gente selecionar aqui, ó, vamos colocar no modo online, então a gente vai ativar a nossa Logica Ladder e vamos abrir o nosso rack de entrada e saída. Uma vez que a gente abre ele aqui, vamos mudar os tipos de contatos. Então, ao invés de ser esse retentivo, se fosse retentivo, a gente conseguiria, então, uma vez que a gente pressiona, ele mantém, mas na maioria das vezes ele é um push button. Então, aqui vamos alterar o primeiro para um normal fechado e o segundo para um normal aberto. Então, aqui está parado. Se a gente então, está funcionando o botão de stop. Se a gente pressiona o botão de start, ele funciona o motor. Só que assim que a gente solta, ele para. Então, para esse caso aqui, vamos fazer uma lógica de selo, que a gente até já viu, mas isso aqui é importante, que faz parte desse primeiro pilar. Então, vamos mudar ele aqui para a gente fazer essa lógica ou, e vamos adicionar mais um contato normalmente aberto. E aqui ele vai estar, então, atrelado à saída 2/0. Então, dessa forma, a gente criou o selo. Vamos agora testar. Colocamos o modo online, já está parado. Então, assim que a gente pressiona no que a gente solta, ele continua selado e o motor continua funcionando normalmente. Uma vez que a gente pressiona stop, ele para o motor completamente. Se a gente pressiona start, funciona e a única coisa que vai parar vai ser de fato quando a gente pressiona o stop. No segundo pilar, você aprende o PLC Logix 500 com simulações reais, com sensores, motores, temporizadores, tudo respondendo como na indústria. Para fazermos a demonstração então desse segundo pilar, vamos criar um novo programa que vamos dar o nome dele de controle esteira. Vamos clicar em OK. Vamos criar um novo contato normal aberto. Nele vamos dar o endereçamento de I1/0. Então, o primeiro contato de entrada do primeiro cartão. Vamos dar o nome dele de stop. Vamos criar mais um contato aqui, normalmente aberto. E esse a gente vai colocar então o endereço I1/1 e aqui nós vamos dar o nome para ele de start. Aqui, então, o próximo passo, vamos criar uma bobina para saída, vamos dar um endereço para ela de B3 1/0 para a gente utilizar os endereçamento interno binário e vamos chamar de bobina auxiliar ou bobina AUX. Aqui vamos adicionar uma lógica de selo, que a gente já aprendeu no primeiro pilar, e aqui vamos adicionar então um contato para a gente manter essa ativação dessa bobina auxiliar. Então, uma vez que a gente pressiona Start, ele vai manter essa lógica. Vamos adicionar mais uma linha. Nesse aqui, vamos dar o nome dele, novamente usar esse contato auxiliar, então B3 1/0. Vamos adicionar um contato normal fechado, considerando aqui, vamos dar o endereço para ele de I2.1/2. E aqui vamos considerar que seja um sensor de presença, ou seja, se tiver alguma coisa detectada numa esteira, por exemplo, ele não vai deixar iniciar o motor na velocidade inicial, ela precisa estar totalmente limpa. Aqui vamos criar uma outra saída, vamos utilizar o 2/0, esse aqui de fato vai ser uma saída externa, e aqui vamos chamar de velocidade 1. Então assim que você inicia, vamos fazer o teste dele. Então vamos para online, vamos aqui abrir o rack de I/O. Aqui agora tendo ele aberto, vamos alterar o tipo de botoeira para ser de push button, tanto para entrada quanto para saída. Vamos apertar aqui o stop porque foi acionado sem querer. Então aqui paramos de uma vez que a gente aciona, ele fecha o selo e ali a bobina auxiliar, então ativa velocidade 1. A gente pode constatar isso. Vamos colocar aqui agora em offline. Vamos agora adicionar mais algumas condições. Vamos clicar aqui, adicionar mais uma linha, adicionar novamente uma botoeira. Nesse caso aqui, vamos utilizar a saída da velocidade 1. Então, para poder utilizar ela, então a gente tem que a saída 1 tem que estar ativada, então tem que satisfazer
todas essas condições anteriores. Vamos criar um timer on delay, então T-on, ou vamos utilizar o primeiro timer, então T4 2.0, ele vai ser com base de 1 segundo, e aqui o preset dele a gente vai colocar ele como sendo 5, e iniciando em 0. Então, uma vez que chega em 5 segundos, ele vai acionar a saída dele. Agora aqui vamos adicionar mais uma linha, novamente utilizar a bobina auxiliar, então aqui B3 1/0, e aí essa bobina auxiliar, agora a gente vai colocar ela uma lógica aqui em paralelo, então que a gente vai colocar aqui, vamos editar essa entrada para ser a mesma do contador, então uma vez que o timer ali, temporizador, ele acionar, então a saída dele, DN, ele é ativada após aquela quantidade de 5 segundos. Então vamos colocar ele aqui, que uma vez que ele acione, e obviamente toda a lógica se satisfazendo, e aí a gente adicionou também aqui uma lógica de selo da bobina que a gente vai adicionar logo em seguida. Então aqui vamos adicionar essa bobina, a gente já colocou o selo dela ali, então uma vez que a gente digita aqui saída 2/1, ele já vai trazer o nome dessa bobina. Então aqui a gente já digitou, ele já trouxe o nome, quando a gente pode ver aqui. Então, ativou, a esteira está vazia, vai começar na velocidade 1. Uma vez que ela está nessa velocidade 1 por 5 segundos, ela vai ativar, velocidade 2 vai começar. E aqui a gente só está adicionando mais um contato normal fechado, só para ter certeza que não vai acionar um ou o outro, né? Ele tem uma trava entre eles. Então aqui já começamos no modo online, a gente já tem ele aqui. Então, não tem nada na esteira, uma vez que a gente inicia, começa a velocidade 1, o timer começa a contar, e uma vez que ele chega em 5, o DN é ativado, e então ele trava na velocidade 2. Uma vez que a gente aperta o stop, ele para totalmente. Novamente, iniciando, a gente pode ver ali no hack que está ativado a velocidade 1, passou 5 segundos, a velocidade 2 começa. Mesma coisa, a gente para, agora vamos fazer o teste, imagina que tem alguma coisa na esteira ali, alguma coisa criando peso, e ela não pode começar. Então ali a gente tenta acionar, a gente tentou, por mais que o contato auxiliar está acionado, porém ele ainda não continua, ele não começa a virar o motor, ele não aciona essa velocidade 1. Mas uma vez que eu libero aquela peça ou alguma coisa que esteja na esteira, ele aciona normalmente e ele segue dessa forma. No terceiro pilar, você cria projetos reais, do início ao fim. E é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos agora então criar um projeto de um compressor de ar e a gente vai usar um mundo virtual para poder verificar o acionamento dele. Então aqui colocamos aqui em novo projeto, nome do projeto, compressor de ar, e clicamos em OK. Aqui na primeira linha nós vamos adicionar um contato normal aberto e aqui o endereçamento dele vai ser então cartão de entrada, então I:1/0. Então vai ser a primeira entrada do cartão 1 do hack e a gente deu o nome para ele de stop e ele que vai então ser o botão de parada da nossa máquina. Aqui adicionamos mais um normalmente aberto, esse vai ser aqui o 1/1 e esse aqui nós demos o nome de start, então ele vai dar o início para o nosso gerador. Assim então que a gente acionar, a gente cria aqui uma bobina, então essa bobina a gente deu um endereçamento de 10/0, um output, e vai ser mais para uma bobina interna, ela não vai de fato mandar o sinal externo para algum outro lugar. Então, uma vez que a gente criou aqui, vamos criar agora uma lógica de contato de selo, que a gente já viu anteriormente. Então, a gente vai aprofundando cada vez mais. Então, aqui a gente cria esse contato em paralelo. E aqui a gente poderia tanto adicionar pelo nome, digitar ali exatamente bobina, underline interna, e ele traria o endereço, ou dessa forma que a gente fez, que é digitar o endereço, e aí ele traz o nome já automaticamente. Aqui a gente vai, além dessa bobina interna, a gente vai ativar mais uma saída, que no caso vai ser um sinal luminoso. E essa saída vai ser de fato uma saída externa, então vai mandar um sinal para algum lugar. Então aqui a gente deu o endereço para ela de um output, uma saída, 2/2, e temos o nome de indicador run. Próximo aqui, antes da gente adicionar mais uma linha, vamos adicionar um comentário para o nosso programa.
E é muito importante toda vez que você estiver desenvolvendo um programa, você adicionar os comentários, porque às vezes é um programa simples, mas você vai conseguir lembrar. Mas pode ser que às vezes é um programa que vai ficar muito complexo. E cada vez que você adiciona, quanto mais informação, melhor para você ou melhor para uma outra pessoa que possa dar manutenção. Então vamos supor que você é um técnico ali de desenvolvimento de linguagem de programação, você vai colocar aquilo e às vezes você vai ter alguém que de fato dá manutenção que vai precisar acessar isso depois. Então é importante você ter esses comentários. E aqui a gente adicionou basicamente o comentário exemplo de aplicação de um compressor de ar utilizando o CLP, que é basicamente toda a lógica que a gente vai desenvolver. Adicionamos mais uma linha ou mais um rung, esse é um outro nome também para a linha. Utilizamos aqui o primeiro contato normal aberto e esse daqui vai ser novamente acionado com aquela bobina interna, que é o endereço 10/0. Aqui adicionamos mais um contato, só que dessa vez normal fechado, que vai ser um sensor de pressão, ou seja, se tiver acima de determinada pressão, ele vai ser acionado e aí ele abre essa lógica e ele pode mandar, às vezes, algum sinal para outro lugar ou ter algum sinal luminoso. Nesse caso aqui, ele estando abaixo do que ele precisa estar, debaixo da configuração, ele vai acionar mais um contato ali, mais uma bobina interna, que nesse caso a gente deu o nome de indicador compressor. E o endereço dele é um B3, que é um endereço binário, que basicamente vai acionar 0 ou 1. E é 0/0 porque é o primeiro endereço desse tipo de bobina, né? Então aqui, novamente, vamos adicionar um comentário para ficar já fixado. Isso é importante para você. Toda vez que você for desenvolver, é importante ter os comentários. Não precisa ser linha por linha. Aqui a gente está adicionando dessa forma, porque é um programa mais curto, mas é importante sempre adicionar os comentários na medida do possível e no que fizer sentido. Então aqui, ó, se o sensor de pressão ele não for ativado ou acionado, né? Então ele vai setar, ou seja, ele vai mudar para 1 o flag que a gente chamou aqui de indicador compressor. Então ele precisa estar dessa forma, ele precisa estar desativo para poder funcionar. Então aqui a gente vai adicionar novamente mais uma linha. Nessa linha nós vamos adicionar um contato normal aberto. E esse contato normal aberto, novamente, vai ser a nossa bobina interna, que ao invés de digitar, a gente é mais fácil digitar só o endereço ao invés de todo o nome dele. Novamente, vamos adicionar mais um contato normal aberto. Esse daqui vai ser então aquele indicador que a gente acabou de configurar ele ali, então B3 0/0. E aqui então nós vamos ter mais uma saída. E essa saída aqui a gente vai dar um endereçamento para ela de 2/0. Isso aqui de fato vai ser uma saída externa. E esse daqui vai ser o que vai acionar o motor do compressor. Então aqui vamos criar uma lógica paralela que além de fato ligar o motor do compressor, que vai ter um sinal luminoso. Então aqui a gente vai dar um endereço para ele de 2/3. Então aqui vai ser o indicador. Nesse caso, esse campo é do endereço. Então, output 2/3. E aqui nós vamos dar o nome de indicador de compressor run, ou seja, significa que o motor do compressor de fato está rodando, tá? Então, uma vez que a gente configurou tudo que a gente precisava aqui, nós vamos agora adicionar um comentário para a gente não esquecer de colocar isso em prática, de sempre estar adicionando comentário. Então a gente vai adicionar um comentário para cada linha. E novamente, não precisa ser para cada uma das linhas. Se às vezes for necessário para indicar o que aquela lógica está fazendo, isso é muito bom, é uma boa prática fazer isso. Mas às vezes você pode representar um comentário para toda uma lógica ali de envolvendo algumas linhas, né? E aí a pessoa consegue desenvolver a partir disso. Então aqui, rodar motor para compressor, se o flag indicador compressor estiver setado, ou outra forma, estiver em 1. Então aqui a gente já tem todos os comentários, agora vamos testar. De início, vamos testá-lo, ao invés da gente abrir ainda o mundo do compressor, mundo virtual do compressor, vamos abrir aqui o nosso hack
geral aqui para a maioria dos programas que a gente utilizou até agora. Então aqui o stop vai estar acionado, vamos mudar aqui, uma vez que a gente inicia, vamos mudar o tipo de acionamento, né? Então aqui para ser o push button, tá o stop e o start. Uma vez que a gente inicia, ele já vai ligar o motor do compressor e vai acender os sinais, indicadores disso. Se ele atingir determinada pressão, ele para na hora. Então é isso que a gente está vendo através desse hack. Mas isso aqui não é tão legal. Vamos ver de fato no mundo virtual, que ele é muito mais interessante. Então aqui a gente entrou no modo offline, vamos mudar agora para o mundo virtual do compressor de ar, que deixa eu só mudar onde que ele vai estar. Essa primeira parte é a pressão de fato dele, o segundo ali, a porcentagem de flow, é a vazão dele, o terceiro é o mínimo de pressão, então 115 psi, e o terceiro e o quarto ali vai ser o span, né? Então o mínimo é 115, ele vai até 125 e reduz para isso. Só movendo aqui ele de lugar para ficar mais fácil de ver a lógica lá atrás. Então agora estamos subindo a pressão e a gente vê que ele está subindo devagar, porque ao mesmo tempo que ele está aumentando a pressão interna do tanque, ele também está sendo utilizado, ele está tendo essa vazão de 50%. Isso a gente consegue brincar com esse número só para poder de fato simular como seria a vida real, né? Então aqui é só aguardando ele chegar na pressão correta. Então o mínimo dele de operação que a gente configurou aqui é de 115 e o máximo que ele vai chegar, que vai ser esse span, que vai ser de 125. Novamente só mudando para a gente poder ver a lógica atrás. Então chegamos em 115, esse é o mínimo. Uma vez que ele chegar ali em 125, pode ser que ele pare em 124, que foi o caso. Então ele já para o compressor e ele vai perdendo pressão. Uma vez que chegou em 115 ou abaixo, ele liga de novo, porque já está abaixo do que ele precisa, né, do mínimo, para ele poder estar funcionando novamente. E é dessa forma que a gente tem esse mundo virtual para nós testarmos. Aqui são as entradas e saídas, esses são alguns números que a gente pôde utilizar nesse programa para poder usar esse mundo virtual, e só para ter uma ideia dele. Agora que você viu como isso funciona, deixa eu te mostrar como levar isso para um outro nível. Quanto vale para você parar de ter medo de CLP? Quanto vale conseguir finalmente um emprego em automação? Quanto vale abrir portas para projetos, manutenção e promoções? Agora pensa comigo, um curso técnico hoje ele pode variar de 3 a 8 mil reais. Já uma faculdade custa muito mais do que isso. E eu te garanto que quase nenhum desses cursos vai te ensinar a programar CLP de verdade. E se você entrar numa empresa sem saber programar CLP, você pode perder oportunidades na hora. E por isso eu criei o treinamento Aprenda CLP Fazendo, um curso 100% prático que você vai aprender CLP do zero, programar com simulações reais, criar seu portfólio profissional e treinar como se estivesse no chão de fábrica. Você recebe aulas gravadas, projetos guiados, desafios reais, 1 ano de acesso, suporte por WhatsApp, e-mail e muito mais. E de bônus você ainda recebe 10 projetos prontos comentados, completos, e uma biblioteca com os principais comandos entre acionamentos, temporizadores, contadores e outros tipos de comandos. Tudo isso que poderia custar mais de R$1.000, hoje está disponível por apenas uma pequena fração disso. E você ainda tem 30 dias de garantia incondicional, ou seja, a qualquer momento, se você não estiver gostando do curso ou achar que aquilo não é para você, você pode pedir o seu dinheiro na hora, sem mais perguntas. Então, se você quer aprender CLP de verdade, esquecer o medo, criar o seu portfólio e abrir portas para trabalhar com automação, clica no botão abaixo e entra agora no Aprenda CLP Fazendo. E é isso, te espero na aula.